Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Let's Get Real Estate. No dia de hoje vamos conversar sobre um tema que a todos nos diz respeito, a felicidade no trabalho. Até que ponto esta felicidade impacta o nosso dia-a-dia, impacta a nossa motivação, impacta os nossos resultados. Para conversarmos um bocadinho melhor e entrarmos em mais detalhes sobre esta temática, tenho duas convidadas extraordinárias comigo hoje. Muito obrigado às duas por terem visitado a IAD e por estarem cá. Obrigada. Raquel Gouveia, consultora da IAD Portugal. Sofia de Castro Fernandes, dispensa apresentações. Num pequenino contexto, para quem ainda não as conheceu muito bem, a Raquel Gouveia está há mais de 2 anos na IAD, já tem equipa constituída, é detentora de um positivismo e de um sorriso fácil, maravilhoso. A Sofia de Castro Fernandes é uma especialista em desenvolvimento pessoal, que efetivamente li, inclusive, numa entrevista, que tirou direito um bocadinho ali por influência do pai, mas depois percebeu que as pessoas, numa outra dimensão, lhe diziam muito mais. Muito bem. É um gosto ter-vos às duas aqui. Obrigada. E vamos conversar sobre este tema do que é Happiness at Work. Vamos a isto. E neste caso, neste Happiness at Work, o que é que significa este tema? Ele vem por a pessoa simplesmente ser simpática, ele vem por a pessoa simplesmente sorrir muito. O que é que ajuda para que exista esta Happiness at Work e o que é que às vezes atrapalha e não possibilita que isto exista tanto? Comece se calhar por ti, Raquel, o que é o teu dia-a-dia e a tua relação com esta felicidade no trabalho? Olá, Hugo. É um prazer estar aqui, antes de mais. Realmente eu identifico-me muito com esta temática e foi um dos motivos que me fez ingressar nesta marca internacional, nomeadamente pelo facto da IAD apostar na inovação, apostar na liberdade, e foi um dos motivos que me fez abraçar este projeto, ter liberdade geográfica, ter também liberdade financeira e poder criar uma equipa e ter esta autonomia. Ou seja, ter a possibilidade de crescer mais numa marca que me dá todas as ferramentas para isso. E então, há 2 anos e meio que estou a representar a IAD e tive a oportunidade de convidar algumas pessoas que também ingressaram, abraçaram o projeto e estão a ter sucesso no imobiliário. E percebo que a felicidade para ti passa muito por essa liberdade. Bastante, porque consigo gerir o meu tempo com a minha vida profissional e pessoal e consigo também criar mais oportunidades de trabalhar, por vezes em horários que numa empresa tradicional eu não conseguiria. E então tem sido esse também um dos motivos pelo qual eu tenho tido alguns resultados. Isto leva-me para outro tema, Sofia, que é efetivamente as pessoas conseguirem conciliar o que é a sua vida pessoal com a sua vida pessoal e a importância que isso tem. Antes de mais, Hugo, obrigada pelo convite e à IAD, que eu ia dizer IAD, ainda bem que falaste. É comum. Pelo convite e o desafio, que é sempre um desafio falar sobre estes temas e sobre as suas imensas variáveis. E começava por um elogio, que é a forma como organizaram este podcast, que é não só a parte mais teórica, não é? Chamar aqui a parte mais teórica, as ferramentas, as estratégias, como é que é possível trazer a felicidade para a empresa, e depois a parte prática. Portanto, podia estar aqui a dar uma série de estratégias e não ter depois alguém que está, digamos, no terreno, não é? Que possa falar de experiência própria daquilo que é felicidade no trabalho, neste caso aqui dentro da IAD. Portanto, genial a ideia. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Pelo conceito. Quando nós falamos, sim, de felicidade no trabalho, eu acredito que devemos falar aqui de duas... não são 2 mundos distintos, mas porque depois encontram aqui uma zona de interseção, mas de facto existem 2 dimensões, que é a dimensão do profissional, do colaborador, e a dimensão da empresa. E elas vão de facto encontrar aqui a zona de interseção quando ambas estão felizes com aquilo que estão a dar e com aquilo que estão a receber. E essa questão desse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, entre o meu tempo pessoal e o meu tempo profissional, eu acredito que hoje, nos dias que vivemos e aqui num pós-pandemia, acho que já não se coloca dessa forma tão separada, porque existe aqui, falava-se muito do work-life balance, não é? Do equilíbrio, e hoje cada vez mais se fala do blend, não é? Porque está tudo misturado.
É tudo um. É tudo um, sim. E eu acredito que as empresas que se vão distinguindo e distanciando quando se fala de sucesso, sendo que sucesso é aqui uma coisa, não é um conceito muito, muito abrangente, muito lato e muito abstrato até, mas as que se vão distinguindo são aquelas que permitem aos colaboradores conseguir então fazer isto que a Raquel, estou a dizer bem, não estou? Muito bem, perfeitamente bem. Que a Raquel exemplificava, que é o que é que eu valorizo, o que é que eu procuro e o que é que a empresa está disposta e disponível para me dar. E é aqui nesta conjunção entre a empresa que escuta o que os colaboradores ou potenciais colaboradores, candidatos, procuram e aquilo que de facto é o mundo o individual de cada um, o que é que eu valorizo, porque eu valorizo coisas que provavelmente a Raquel não valoriza e vice-versa. Temos mundos diferentes, eu tenho filhos, a Raquel ainda não tem, e esta quase leitura daquilo que é o mercado e daquilo que são as pessoas que estão no mercado, é aquilo que vai permitir depois chegarmos a esse lado da felicidade no trabalho. E isto parece assim uma coisa dita desta forma, não é? Muito académica, mas é de facto aquilo que nos vai permitir depois olhar para os números, para os resultados de pessoas que estão na mesma empresa há 2 anos e meio, de pessoas que têm equipas, pessoas que vão medindo o pulso à felicidade. O que é isto, a felicidade das pessoas que estão comigo? É o quê? Estamos a falar de dimensões completamente diferentes de uns para os outros, mas é possível perceber se as pessoas estão felizes ou não, e isso percebe-se, por exemplo, neste indicador. Há quanto tempo é que a pessoa está connosco? Que resultados é que ela vai apresentando? O que é que ela diz sobre nós quando sai daqui? Traria para aqui um amigo? Exatamente, recomendava esta empresa. Quando ela fala desta empresa agora não me lembro do nome, uma frase que fala sobre isso, da importância das pessoas falarem, dizerem o nosso nome, seja individual, seja numa empresa, numa sala cheia de oportunidades. Esta pessoa falaria sobre a nossa empresa numa sala com imensas oportunidades. Acho que a medição dos níveis de felicidade nas empresas se mede muito por isto, e às vezes andamos a medir e à procura de outro tipo de resultados. Isso ficou um bocadinho lá atrás. Hoje vinha a conversar com o Pedro sobre isto, o que é que ficou na Revolução Industrial. Nós já estamos muito mais à frente disso, e portanto as empresas que vão evoluindo no sentido de quais é que são os índices que nós queremos medir, qual é que é o nosso barómetro para perceber em que é que as pessoas são felizes, são as empresas que são depois distinguindo no mercado, e aquelas que prosperam, não é? E que depois cada um desses elementos tem as suas necessidades e tem aquilo que contribui para a sua felicidade, que às vezes são coisas muito distintas. Eu recordo-me agora, mais aqui numa nota pessoal, gestão de equipas e gestão de pessoas e de KPIs, portanto, isso faz parte da minha vida profissional há vários anos. Mas há outras que contribuem para esse meu bem-estar nessas equipas. Uma coisa engraçada foi, eu lembro-me quando tive uma das conversas com o nosso CEO Alfredo Valente sobre a minha vinda para a IAD, uma das perguntas que eu lhe fiz a determinada altura foi se a empresa tinha dress code. Que parece assim um bocadinho estranho, tipo, até que ponto isso é importante, tipo, não usamos fato e gravata, sei esse o ponto. Não foi isto que ele me respondeu todo, mas às vezes fica aquela ideia de não usamos fato e gravata. Não é usar fato e gravata, para mim é extremamente confortável e faz-me sentir bem trabalhar durante o verão de calções. E o meu ponto era esse. E lembro-me de lhe perguntar, mas não há qualquer problema? Ele respondeu-me que não havia dress code, e eu disse, mas é tranquilo trabalhar durante o verão, por exemplo, de calções? E ele muito levemente me respondeu, claro. E portanto isso contribui para o meu bem-estar. Às vezes são coisas, não é? exatamente, são pequenas coisas e que mudam muito de pessoa para pessoa. Uma nota que eu tenho aqui que é, esta felicidade efetivamente contribui para o nosso bem-estar no dia-a-dia, mas chega a contribuir para os nossos resultados, para o que é o outcome deste nosso esforço, do nosso trabalho. Sentes que seres uma pessoa que de ti te sentes feliz no trabalho e que quem te rodeia se sente feliz no trabalho e quem tens nas tuas equipas se sentirá feliz no trabalho, contribui para o teu sucesso como consultora? Contribui muito, Hugo, porque as pessoas olham para mim e muitas vezes perguntam, mas porquê é que tu estás sempre assim? Estás sempre cheio de energia, estás sempre alegre? Porque lá está, aquilo que é o rendimento que eu vou oferir depende única e exclusivamente de mim. Então, se eu escolhi ter este trabalho, que é um trabalho que eu amo, adoro aquilo que faço, eu quero fazê-lo
plenamente. E a verdade é que ao longo destes 9 anos de imobiliário eu pude lidar com N pessoas diferentes e todas elas são diferentes, culturas diferentes, formações diferentes, gostos diferentes, e esta adaptação fez de mim uma pessoa flexível, não é? Porque consigo chegar a várias pessoas, mas ao mesmo tempo faz com que essas pessoas se sintam confortáveis. Então, o sorriso na voz, mostrar esta alegria é realmente muito contagiante, e posso-vos dizer que muitos dos clientes que eu tenho atendido são recomendados por pessoas que tiveram essa primeira experiência e que gostaram. Por isso, sem dúvida, faz muita diferença, é muito importante trabalhar com essa felicidade. É engraçado que usas um tema que eu uso muito com as minhas equipas, que é a importância do sorriso na voz. Porque para quem tem um atendimento telefónico, e nós, por exemplo, aqui toda na área do back-office da empresa temos esse atendimento telefónico aos nossos colaboradores e aos nossos consultores que efetivamente estão no terreno, e esse contacto é a voz, e a voz consegue perfeitamente transmitir um sorriso, e isso contribui para quem está do outro lado, no terreno, a buscar clientes, à procura de clientes, de oportunidades, portanto, de negócio. E esse sorriso que houve do outro lado, perdão, e que ele próprio tem para o dar aos outros, faz a diferença para quem atende essa chamada. Faz a diferença, e até não só nos exemplos que estás a dar, mas também em situações em que é preciso desconstruir, até de alguma forma desarmar a pessoa que está do outro lado. E tu estavas agora estavam a falar do sorriso na voz, e isto imediatamente me transporta para a minha experiência a minha primeira não, mas mais séria experiência profissional em telemarketing, em que, sem experiência nenhuma, não é? E entrei para o telemarketing, e quando comecei a ouvir essa expressão, o sorriso na voz, o que estão a dizer? E tu conseguiste perceber que tu consegues treinar isso. E a Raquel falou aqui de várias coisas, e eu assim, tenho que pegar nisto, tenho que pegar naquilo, mas há aqui imensas coisas mas faz todo sentido, não é? O sorriso na voz é tudo. Sim, a forma como de facto tu consegues mesmo perceber qual é o estado de espírito da pessoa do outro lado. Agora, as pessoas não estão sempre felizes, não estão sempre bem. São pessoas, temos dias difíceis todos, e mesmo as pessoas que aparentemente parece que estão sempre bem, e eu também ouço isso recorrentemente, parece que estás sempre bem e feliz. Mas nem sempre. Nem sempre, não é? Agora, é a forma como tu consegues gerir as tuas adversidades, os teus dias difíceis, o cansaço, e a forma como consegues contornar isso. Contornar não é o mesmo que camuflar ou fingir que não existe. É tu perceberes que o teu propósito, e trazendo isto para o trabalho, não é? Uma vez que o trabalho nos obriga a falar com tantas pessoas diferentes, e por telefone ou presencialmente, que tu tens um propósito maior. Então, eu lembro-me, quando comecei a trabalhar no call center, de estar muito determinada em aprender a desenvolver essa competência, que é, independentemente do que eu tenho fora daqui, que isso não me condicione quando eu estou aqui. Certo. Porque apesar de vez em quando lá vem aquilo que depois tens para resolver, ok, de que forma é que eu consigo, quando eu estou aqui, estar totalmente focada em entregar o meu melhor aos meus clientes, aos meus colegas, enfim, e isso treina-se, que é uma coisa que eu acho que é importante trazer para aqui, que é, ninguém nasce, enfim, há algumas competências, algumas características mais inatas, pessoas que podem ser mais otimistas, mais predispostas, e a ciência hoje em dia já explica isto de uma forma até bastante fácil de entender. Há uma predisposição genética até para algumas pessoas que são mais otimistas. Okay. Existe isso. Agora, que isso não nos limite no momento em que queremos ir desenvolver uma competência como o otimismo, ou a resiliência, ou a empatia, porque isso é possível desenvolver. E eu conheço pessoas que dizem, pá, mas eu sou nada empática, sou uma pessoa simpática, portanto faço o que tenho que fazer, mas a empatia custa-me. Okay? Pode ser uma percepção que a pessoa tem, já chegamos a essa conclusão em algumas situações em contexto de sala de formação. Mas a empatia é uma competência que se desenvolve. E às vezes as pessoas dizem, eu não sou empática, nunca vou ser. Não, desenvolve-se a empatia, assim como a escuta, que é absolutamente fundamental para quem trabalha ao telefone, não é? Quem faz angariação. Escutativa. A escutativa é fundamental, como saber fazer perguntas. E portanto, isto tudo, parece que são pequeninas coisas, mas todas estas coisas
E pegando o que a Raquel estava a dizer, todas estas coisas são competências que vamos desenvolvendo. E a Raquel disse uma coisa que é muito importante, que é, eu faço aquilo que amo, tenho um trabalho que amo e, portanto, é-me relativamente fácil explicar porque é que consigo estar feliz e satisfeita e, portanto, e com boa energia. E há pessoas que provavelmente vão estar a ouvir e vão dizer, pronto, mas isso é porque teve sorte de fazer aquilo que ama. Sorte mais ou menos. As pessoas têm que trabalhar para construir a sua sorte, não é? E não foi a minha primeira experiência profissional. Pronto. Portanto, teve que desenvolver competências para construir esta sorte. Mais uma vez, estamos no âmbito das competências que nos predispomos a desenvolver. Porque de certeza que a Raquel não nasceu ensinada, certo? Pode ter uma predisposição para, mas tiveste de desenvolver competências. A propósito, também estive no call center, 6 anos, então é uma boa escola, não é? Muito boa escola. Temos aqui alguém comum, sim. Passamos os 3 por lá. Pronto. Eu acho que a gente devia passar. É verdade. Escola para a vida. E ajuda-nos muito também a lidar com a gestão emocional, porque nós atendemos uma chamada e nunca sabemos quem está do outro lado. E não podemos mudar, não é, a nossa linha de atendimento. Não podemos reagir, ter uma forma reativa de acordo com aquilo que ouvimos. E isso realmente foi uma grande escola para mim. E eu continuo a achar que de todas as áreas por onde já passei, que são dispares, desde das telecomunicações ao imobiliário, às fintechs, e eu nunca aprendi tanto como num call center. Pronto. Nunca. Olha, todos alinhados aqui. Deu-me e ter-nos dado aos 3 a capacidade de gerir as nossas emoções, conseguir perceber que a resposta que por vezes queremos dar não é a que vamos dar. E isso dá-nos um autocontrole que é muito importante para a vida, é mesmo isso, vai bem além daquele momento que estamos a viver a nível profissional e permite-nos, além de nos conhecermos a nós um pouco melhor, percebermos que às vezes há diversas camadas por trás da pessoa que está do outro lado, que a pouco e pouco vamos percebendo e que acabam por explicar uma imagem inicial, porque é verdade que a primeira imagem marca, e que às vezes é difícil de desconstruir. Acho que estas experiências permitem-nos muitas vezes perceber o que existe para além daquela primeira imagem, e isso leva-nos para uma pergunta que eu tinha aqui apontada e que acho que estamos os 3 a respondê-la, que é o que é que contribui para que a pessoa se sinta feliz e o que é que atrapalha muitas vezes essa felicidade no trabalho. E eu acho que uma das coisas que atrapalha era precisamente aquilo que estavas a dizer, Sofia, de a pessoa se limitar ou pegar no que são as suas características como pessoa, e são essas próprias características que a castram e que a impedem de evoluir ou de ir para outros caminhos, às vezes distantes e díspares. Mas se nós conseguirmos eliminar essa resistência inicial, percebemos que somos capazes de muito mais, inclusive daquilo que achávamos que não seríamos. Muito bem. Às vezes conseguimos fazer isso, muitas vezes conseguimos fazer isso sozinhos, perfeito, e muitas vezes precisamos de fazer isso, ou conseguimos fazer isso com ajuda, perfeito também. Certo. Ou seja, eu acredito que um dos fatores que pode contribuir para o potencial de alguém, o desenvolvimento de competências de um colaborador e o contrário, ou seja, a pessoa passar ali uma vida inteira porque sozinha não tem força para fazer ou não acredita o suficiente em si, às vezes não é questão de força, não acreditar o suficiente, que é também uma força. Acho que, e puxando isto aqui um bocadinho para a liderança, acho que é um dos fatores que contribui para que as pessoas possam florescer dentro do local de trabalho, dentro daquilo que estão a fazer, ou não. Ou ficarem ali pequeninas, completamente reféns das suas crenças. Muitas vezes são as próprias, são as que nós somos maravilhosos a criar crenças sobre nós, não é? Ou deixar, há um vídeo que eu gosto muito que se chama Labels, que é sobre isto, que é a forma como nós permitimos que os outros nos entreguem. O vídeo vê-se mesmo isto, se nós andássemos na rua com todos os rótulos que as pessoas nos atribuem. Por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida, toda a minha vida ouvi frases como: tu és um bicho do mato, não falas com ninguém, estás sempre tão fechada, e depois usar a comparação: olha, a tua irmã fala com toda a gente. Isso é um rótulo que pode ficar para o resto da vida. Sim. E que vem de pessoas que são as nossas pessoas de referência, os nossos pais, vem do nosso núcleo. Do nosso núcleo. Portanto, se estas pessoas dizem é porque eu sou assim,
Porque é que, não é? Porque é que não havia de ser, são eles que estão a dizer. E às tantas, se não existe aqui uma curva em que nós percebemos, não, mas eu posso ser isto e também isto e isto. E este trabalho do eu posso ser isto e isto é algo que podemos ser nós a despoltar esse florescer, não é? Eu posso ser introvertida, continuo a ser introvertida e não necessariamente um bicho do mato que não vai fazer aquilo que eu mais gostava de fazer na vida, que é o que eu faço hoje em dia, que é comunicar. Então, às tantas é um bocadinho isto. Podemos ter esta força interior de percebermos isto a tempo e desenvolver as competências que nos permitem mantermos a nossa essência, que é a introversão, e depois desenvolver o que precisamos para o trabalho que queremos fazer, e termos outras pessoas, que também aconteceu comigo, e de certeza com as pessoas que estão à vossa volta, que é pessoas que dizem, não, mas tu também és capaz de fazer isto e isto. Epá, mas eu sou introvertida. Não, vai lá experimentar. Tenta. Até podes não gostar, até podes não te rever nisso, mas tenta fazer. Eu acho que a liderança aqui, as pessoas que estão à nossa volta e que têm essa responsabilidade, portanto, eu enquanto profissional tenho a responsabilidade de ir à procura das ferramentas que acredito que preciso para desenvolver o meu potencial, e as pessoas que estão à minha volta também. Eu acho que há aqui uma responsabilidade dividida, não é? E hoje, muitas vezes, agora, porque se fala muito mais da felicidade corporativa, há uns anos para cá, mas ouço muito que as empresas têm sim e nem é tanto um mas, é sim e as empresas têm, certo? De dotar as pessoas, de dar-lhes estratégias, formação, enfim, ferramentas, apoio, estarem atentas, sim, e as pessoas também. O indivíduo também tem que fazer a sua parte. Tem que ser parte da solução. Até porque eu enquanto profissional, não me sentiria completa, inteira, a delegar atribuir essa responsabilidade do desenvolvimento das minhas competências à minha empresa. Exclusivamente à empresa, claro. Não, mas se pensarmos desta forma, não é? Lá está a desconstruir as coisas, percebemos que quando dizemos, não, mas a minha empresa não faz, e o que é que eu estou a fazer? Portanto, há uma série de fatores que de facto condicionam, podem limitar, mas podem também ser potenciadores. Uma boa liderança, e agora indo direto à questão que tu fizeste, a boa liderança, um bom ambiente de trabalho. Vinhamos há bocadinho a falar aqui sobre o ambiente que se vive aqui na IAD, que é absolutamente inspirador, e que quando eu estava a ouvir a Liliane e a Raquel e tu a falarem sobre o que vivem aqui dentro, a primeira coisa que eu pensei foi, eu gostava imenso de conhecer a pessoa que lidera estas pessoas. É a primeira coisa que eu penso. Eu apresento-te, está lá em baixo. E pronto, gostava mesmo, porque de facto não é o único, com certeza, porque enfim, isto é muito grande para ser uma só pessoa, mas deve ser a pessoa... E nós evoluímos à imagem dele. Exato. Por isso é que eu fico logo assim, como é que será esta pessoa que gostava de conhecer isso? Qual é a magia por trás? Qual é a magia? E tu, que tens uma equipa, que também tens que gerir e também tens que motivar, concordas que existe uma responsabilidade também da parte da liderança em garantir efetivamente este bom ambiente e este bem-estar? Até que ponto tu sentes que, não havendo uma liderança tão positiva, a equipa tem muito por onde se perder? Concordo plenamente com isso, Hugo, e pegando aqui um pouco no que a Sofia disse, a autonomia, sem dúvida, é um grande exemplo para a equipa. E eu recordo-me que antes de iniciar no imobiliário eu tive uma experiência profissional que exigiu muito de mim, e talvez tenha sido a experiência mais importante da minha vida, porque foi aquela que me obrigou a ser uma pessoa extremamente independente, a ser uma pessoa que dependesse única e exclusivamente de mim mesma, porque de um dia para o outro a empresa sofreu ali a perda de 2 colaboradoras, que eram as minhas colegas diretas, e eu fiquei sozinha a assumir ali responsabilidades que até também não eram minhas, e eu estava muito habituada a depender, perguntar, achas que está correto, como é que eu faço isto, eu estou aí no bom caminho, e estas questões deixaram de existir, porque eu tive que por mim mesma procurar as respostas sozinha, procurar as ferramentas que me iriam ajudar a encontrar a solução para aqueles problemas e para aqueles casos que nós lidávamos diariamente. E foi realmente uma experiência marcante na minha vida, porque quando me foi apresentada a oportunidade de IAD, a pessoa que me apresentou a oportunidade, Ângela Rodrigues, disse-me, mas atenção, nós somos todos consultores imobiliários independentes e brokers, então não tens aqui uma pessoa que está todos os dias a dizer o que é que deves fazer. E isso foi realmente um fator
marcante, porque eu a partir daí pensei, bem, ocorre mal. E como aquela experiência foi muito positiva para mim, eu ganhei rapidamente este espírito de autonomia e tento transmitir isso para a minha equipa. E tento dar um bom exemplo, porque a liderança é isso. Temos que ser bons exemplos, temos que estar bem formados. Eu não posso dar aquilo que não tenho. Então, eu ensino-lhes, eu partilho tudo aquilo que sei, partilho toda a minha experiência, mas lá está, tenho que estar bem formada, porque não podemos ter um consultor na nossa equipa que esteja mais bem formado do que nós, porque senão não estaríamos, lá está, a ser exemplo para eles. Isso é um ponto muito importante, que é o liderar pelo exemplo. Parece um chavão. Não é aquela coisa que parece que toda a gente diz, mas efetivamente no seu core é importante que sejamos diferentes daquela pessoa que diz o que não faz. É um bocadinho, se pensarmos na educação dos miúdos, é a mesma coisa. Eu posso estar a dizer ao meu filho Martim para fazer determinadas coisas, se eu tiver a fazer o oposto, ele vai olhar para o que eu estou a fazer, não é para o que eu estou a dizer. Isso é simples, é o óbvio. Só que eu dei por mim aqui há uns anos, estava a dizer isto de uma forma que para mim isto era tão claro que me fazia alguma confusão, leia-se irritação. E eu tive que lidar com esta irritação, que isto não fosse óbvio para os outros. E então isso fez-me ir aprofundar um bocadinho estas temáticas de o que é que na nossa percepção isto é tão óbvio, tão simples, porque é que para os outros não é? Porque a percepção dos outros, nós fazemos um exercício em formação que começa com uma folha em branco e que é, não vou dizer exatamente o que é, quem sabe um dia possamos estar juntos numa formação. Muito Esperamos que sim. E aí ia estragar tudo. Muito bem. Sim. No spoiler. No spoiler. Sim, mas esse exercício da folha é precisamente aquele momento que eu disse, claro, Ana Sofia, o óbvio precisa de ser repetido muitas vezes, precisa de ser clarificado, porque nós temos tantos estímulos. Então eu comecei a perceber isto, até o meu filho Martim, fez agora 14 anos, eu acredito que os miúdos ensinam-nos muitas coisas, não necessariamente os nossos filhos, mas enfim, nossos filhos estão muito próximos, não é? Estamos ali com eles todos os dias, não tempo suficiente, mas muito tempo, ensinam-nos muitas coisas e eu comecei a perceber que aquilo que era claríssimo para mim não era necessariamente claro para as pessoas que estão à minha volta, e comecei a ver isso pelo Martim, e comecei a ver isso pelos meus clientes e pelos meus formandos, os participantes. Então, esta clarificação do óbvio é a forma que nós temos de ajudar as outras pessoas a perceber ou a florescer naquilo que para nós está claríssimo. E este exercício que nós fazemos da folha permite-nos perceber duas coisas, entre outras, mas duas coisas que são essenciais. A forma como nós podemos aplicar a empatia com os outros, não é? Mas também connosco, porque quando estamos ali no olho do furacão, quando as coisas não estão a correr como nós gostávamos, temos muita tendência a sermos muito críticos connosco. E essa não é exigência, porque acho que a exigência é importante, é a exigência que depois nos leva à ambição, e eu acho que a ambição é uma coisa muito importante. Diabolizaram muito a palavra ambição, parece que é uma coisa feia. Se for uma ambição saudável, ambição não há mal algum. Porque se às tantas começou-se a confundir a ambição com a ganância, que são coisas totalmente opostas, diferentes. não é? Ou não medir como chegar lá. Exatamente. E não é isso. As pessoas podem ser ambiciosos e fazerem o seu caminho de forma correta e ética. E do bem, não é? Exatamente. Que parece que a ambição que é uma coisa negativa. Eu acho que a ambição é uma coisa muito positiva e que devemos ser ambiciosos, não só como seres humanos, mas como profissionais, tudo. Claro que sim. Entretanto, agora perdi. Portanto, coisas que acontecem, não é? Da percepção do exercício da folha. Exatamente. É empatia, e se nós fizéssemos aqui esse exercício, conseguimos perceber que há duas coisas que assistem aqui ao ser humano, que é uma necessidade de constante validação externa, porque somos educados desta forma, e menos validação interna. Portanto, nós dependemos muito mais de que o outro diz está certo, do que nós dizermos está certo, e confiarmos naquilo que é o nosso... E não importa se os outros acham que está ou não, para nós está. Só que chegamos a essa evolução... É verdade.
É um caminho. É um grande caminho, É um caminho. longo caminho. E é uma subida. É uma subida, muitas vezes, vamos dizer, sem corrimão, portanto tens que ir ali com a tua força. E está relacionado com o perfeccionismo também. Exatamente. E, portanto, essa percepção que este exercício nos dá permite-nos perceber que, como nós temos muita necessidade de validação, temos também muita necessidade de sentir que temos razão. Portanto, é a nossa razão. E o facto de nós termos razão não invalida que o outro também não tenha razão. E isto em contexto, trazendo aqui para o tema da felicidade no trabalho corporativo, não quer dizer que numa sala ou numa equipa de 10 pessoas, que várias pessoas tenham razão, porque podem ter. Tem a ver com um exercício que passou aqui durante muito tempo na internet, que é um 6 desenhado. Se estiver desse lado é um 6, se estiver deste lado é um 9. Estava a pensar nisso. E ambos estão certos. E ambos estão certos. Portanto, são perspectivas diferentes. São as perspectivas. E é a percepção. Então aí tu consegues perceber que tu consegues ser empático com o outro, sendo empático contigo. Então, quando começas primeiro por praticar a empatia contigo, tu tornas-te mais empático com os outros, porque começas a perceber, ok, quando começas a ser menos crítico contigo, tens também menos necessidade de ser crítico com o outro. Esse exercício, pronto, eu agora ia por aqui fora para o exercício da folha e não posso. E às vezes quando nós fazemos esse exercício e não queremos impor muito a nossa razão, eu costumo usar um lema na minha vida. Eu às vezes prefiro ter paz do que ter razão, e consigo mais vezes ganhar certas pessoas e que conseguem entender-me melhor quando eu não quero impor demasiado a minha razão e deixo, ou seja, eu quebro ali o gelo e funciona, tem funcionado muito. Sim, acredito que sim, porque o Jorge falava há bocadinho da leveza, não é? É que é uma palavra que eu adoro. E temos um outro ponto, que é as pessoas também têm, ou devem. Havia antigamente muito aquela ideia que quando se entra na empresa os problemas ficam à porta. Os problemas não ficam à porta porque nós somos pessoas, não é? Como é óbvio. E eu costumo dizer isso sempre nas minhas equipas, e para mim isto não é física nuclear, portanto é do mais básico que existe. Uma pessoa que está naquele momento a acompanhar uma doença severa de um familiar próximo não vem com a leveza nem com o sorriso na cara que vem um colega que acabou de ficar noivo com toda a felicidade do mundo, não é? Ou de fazer uma viagem. Seja. Exatamente. Apontado. E efetivamente as pessoas têm vivências fora do trabalho diferentes, vidas diferentes, mas muitas delas às vezes também não permitem-se a ser felizes, no sentido que nós vimos para a empresa e ter a noção de que os nossos colegas, a nossa empresa, precisa de nós, focados, capazes, e que efetivamente deveremos, não é deixar a nossa vida pessoal lá fora, mas levá-la para a empresa, mas levá-la dentro de algumas balizas que permita trabalhar, manter o foco, manter a convivência saudável entre os seus colegas. Aquela pessoa que entra na empresa, isto sempre fez alguma confusão, eu peço desculpa se alguém é assim, mas aquela pessoa que entra na empresa não diz bom dia a ninguém porque ainda não tomou café. E aquilo faz muita confusão, porque eu não tenho qualquer culpa que aquela pessoa ainda não tenha tomado café, e acho que o bom dia é básico. São os que se enervam com o bom dia a alegria. Exatamente, não é? Que ficam aborrecidos por os outros estarem felizes. Só sou para ti. Ainda não tomou aquela café, frase, não é? E eu acho que as pessoas às vezes davam um passo em frente se percebessem que, ok, independentemente disto, eu não vou chegar lá aos saltos, nem a bater palmas, mas vou chegar disposto a trabalhar, a focar-me e a apresentar os meus resultados. Portanto, chegar e dizer à sua equipa, aos seus colegas, olá, bom dia, vai tomar um café, inicia o seu dia de trabalho, se alguém tiver alguma questão que lhe queira colocar, a pessoa tem um sorriso, por mais pequeno que seja, enquanto ouve a pergunta do colega. Portanto, tudo isto ajuda, não é? Tudo isto contribui para que haja um ambiente mais leve à volta do que é a empresa. Tudo isso é inteligência emocional. Certo. Que se fala bastante e na prática. Certo. O que é que cada um, nós os três aqui, o que é que cada um, não é o que é que a empresa está a fazer por nós. Não, porque isto nem é a empresa, não é? Isto é o colaborador em si, como pessoa que é. Exatamente, pegando no exemplo que estás a dar, que é, ok, eu estou a passar por uma situação complicada, difícil, e isso afeta o meu estado de espírito, as minhas emoções, a forma... Eu costumo dizer, olha, pessoas, é o seguinte, não estão bem, não vão. Não vão. Vão procurar terapia, peçam à empresa, não sei se é possível, se não é possível, se existe, não existe esse benefício, procurem por vocês. Na era que nós estamos a viver, as pessoas só não têm ajuda
ajuda a sério, se não procurarem. E este procurar, e há bocado a Raquel estava a falar sobre isto e eu tenho que ir ali. Este procurar é também, e puxando aqui um bocadinho para a felicidade corporativa e para aquilo que cada um de nós pode fazer, é também aquilo que deixou de acontecer, esse procurar deixou de acontecer quando nós passámos a viver uma era em que a curiosidade, enquanto competência, deixou de ser importante para nós, enquanto indivíduos, e importante para uma organização, que é potenciar a curiosidade dos seus colaboradores, é estimular as pessoas a serem curiosas e, portanto, em vez de ser o pensamento, que é o que acontece na escola, isto é um tema na nossa casa recorrente, que é um pensamento convergente, que é assim, poder ter mais opiniões, poder ter mais soluções e, portanto, haver, por exemplo, um dia em que a empresa tem o dia das perguntas e todos vão fazer, não é, coisas estapafúrdias, quer dizer, depois aqui entra a parte da noção, que é todo um curso que nós andamos a desenvolver, curso sobre noção, mas balizado, que é poder fomentar isso deixou de acontecer. Então as pessoas aceitam, estou assim, os outros têm que aceitar que eu estou assim. E, portanto, deixa de se procurar ferramentas, nomeadamente as estratégias de inteligência emocional, os pilares da inteligência emocional, que são fundamentais para eu conseguir fazer esse exercício que tu estavas a dizer, o que é o exercício da autorregulação. Eu hoje não vou estar aos saltos, nem a cantar as minhas músicas favoritas, nem a dizer piadas, mas posso entrar e contextualizar. Se a minha equipa me conhece, vai perceber que eu não estou nos melhores dias, ou eu vou ter que dizer. Mas isso faz parte também de um autoconhecimento que não é a empresa. A empresa pode começar por dar as estratégias, vamos organizar uma formação de inteligência emocional, mas não chega. As pessoas têm que depois ir desenvolver essas competências. Estarem receptivas. Primeiro estarem receptivas, não é? Não revirarem os olhos cada vez que usam informação. Certo. Que é um problema. Seja técnica, seja de soft corporal também. Mas isto leva-nos àquele ponto que tu dizias, que é aquela junção entre o que a empresa é e dá e o que o colaborador é e também tem de fazer parte de, não é? Todos nós já agredimos estes micros 1000 vezes hoje. 1000 vezes. Foi a primeira. E é esta junção entre o que é a empresa e o que é o colaborador, entre o que é o líder numa equipa mais independente e o que é a equipa, que leva aos resultados, não é? Que leva às soluções. Tu sentes que a tua equipa é mais feliz por te ter como um exemplo de uma pessoa leve e de bem com a vida? Eu quero acreditar que sim. Eu tenho a certeza. Até porque, enquanto a Sofia falava, eu lembrava-me aqui de 2 episódios. Um deles foi quando uma das consultoras que agora está na equipa contacta-me e diz: "Oh Raquel, mas como é que tu estás o que é que tu fazes para ter os resultados que tu tens?" Ela estava noutra marca e tínhamos tido um único contacto para fazer uma partilha, e fizemos uma visita, mas o negócio não se concretizou. E então essa consultora contacta-me semanas depois e diz: "É que eu estou-me a sentir aqui presa e eu não sei o que é que posso fazer para me desbloquear." E então eu disse: "Vamos beber um café e vamos conversar." E ela, em uma única visita, provavelmente observou a forma como eu lidei com o cliente. São alguns anos também, é certo, mas é simplesmente a tua forma de estar. É uma forma de estar e de facto esta área não é para qualquer pessoa, porque a inteligência emocional é imprescindível, é fundamental. E já tive pessoas que tentaram e exatamente por terem carência nessa área não conseguiram permanecer no setor imobiliário. Por isso o exemplo realmente tem tido grande impacto. E um outro caso foi uma consultora também da equipa que partilhamos o mesmo ginásio e eu tinha atirado o isco, ela observou-me também e passado pouco tempo contactou-me. Então isto tudo para dizer que nem sempre eu vou à procura dos consultores chaves para a minha equipa, eles observam e isto é mais pura verdade, porque eu não entrei na IAD com o objetivo de ter uma grande equipa, eu queria trabalhar para mim e ser independente. E toda esta construção de equipa tem sido algo que tem acontecido naturalmente. É a leveza, ou seja, olham como o meu trabalho é feito e acabam por ter a curiosidade, que foi o que a Sofia há pouco disse. E estas pessoas em causa têm tido resultados e uma delas também já tem equipa formada, então...
essa pessoa que te perguntou como é que tu fazes, excelente, devia ter ali sei lá, um prémio, a vida devia chegar ao lado dela assim, bravo! Porque teve a curiosidade. E a coragem, porque acho que há um bocadinho isto de, tens excelentes resultados, ficas só a olhar, a maior parte das vezes invejas, mas... e não admiras, que é uma coisa bastante... Não é? Às vezes muito portuguesa. Sim, que deve ter sorte ou deve não sei o quê. E chegar ao pé da pessoa e perguntar, como é que tu fizeste? O que é que podes partilhar comigo? Porque eu gostava de aprender, admiro imenso o teu caminho, tens feito um trabalho espetacular, tens uma postura incrível. Este poder do elogio, se conseguir, é também aquilo que potencia, que as lideranças... E é bonito. Podem fazer diferença nisso, que é... E depois a ver, se o líder faz... publicamente, não é? Um reconhecimento público, um elogio, a equipa sente também essa energia esse contágio. Ok, então também posso fazer. Se o meu líder faz, eu também posso fazer. Da mesma forma que se um líder tem a coragem de, e estávamos a falar nos dias menos bons, de chegar num dia menos bom porque está a passar por uma fase difícil, seja o que for, e chegar à equipa e dizer, olha, eu hoje estou num dia muito complicado, preciso mesmo do vosso apoio, não está a ser fácil, não quero falar sobre o tema, não é apropriado, mas quero que vocês percebam que eu hoje não estou da mesma forma e preciso aqui de um bocadinho da vossa compreensão, do vosso apoio. Mostrar esta vulnerabilidade permite que os outros sintam que também podem. E é aí que eu acho que as empresas se distinguem um pouco, porque eu tenho a certeza absoluta que dentro desta empresa onde nós estamos hoje, alguém que chega e que diz, eu hoje não estou num dia bom e vou precisar da vossa ajuda para levar este dia até ao fim, essa pessoa vai trabalhar o dia inteiro numa bolha de compreensão e de amor. Pronto. Ponto. Agora é preciso coragem para assumir que eu hoje não estou num dia bom. Sem dúvida. E sentir-se numa equipa, a ver alguém que dê o primeiro passo, que diga, hoje não estou num dia bom, preciso da vossa ajuda, faz com que os outros percebam. Alguém na liderança permite que abre caminho. É um bocadinho isso. Às vezes precisamos destas. É uma liderança forte. A liderança que expõe a sua vulnerabilidade é a mais forte de todas. É a mais forte de todas. Sem dúvida. A partir daqui constrói, não é? Uma corda, não é? De força com as suas pessoas. É imbatível. E eu já tenho vivido isso, se me permitem partilha. Certo dia tinha algumas visitas marcadas e a caminho de uma das visitas eu recebo uma notícia muito triste. Tinha acabado de perder um familiar. E eu tinha uma escolha. Ou ia, fazia a visita, ou não ia. Mas eu escolhi ir. E nesse momento eu percebi qual era o meu limite. Eu testei o meu limite. Será que eu numa situação difícil consigo superar e separar e permitir que o meu modo profissional venha ao de cima e o meu modo pessoal fique mais apagado? E realmente correu bem, mas não é fácil admitir, porque eu tive que dizer, desculpem, eu costumo ser uma pessoa muito, muito tranquila, muito alegre. Se vocês acharem que eu estou mais apática, não liguem, porque não é um dia fácil, mas admitir não dói. Pelo contrário, às vezes conseguimos captar mais empatia do outro lado. Sem dúvida. do que o contrário. Do que estar até numa expressão muito fechada, que seria profundamente natural e legítimo, e do outro lado a pessoa não compreender. Porque então, não tem contexto. Não tem contexto e, portanto, assume que isto é alguma coisa comigo, que é uma coisa que somos ótimos a fazer também. E que a outra pessoa é simplesmente uma má encarada. Ok, exatamente. Ou fui eu que fiz alguma coisa, ou esta pessoa, não é? Lá está um rótulo. E isso permite, lá está, a comunicação aí abre-se, não se fecha. Acho que isso é fundamental na liderança. Sim, que isso leva-nos para outro ponto, que é o cliente que está do outro lado apercebe-se que se nós somos um profissional feliz no emprego que temos, o cliente que está do outro lado apercebe-se se nós somos um profissional que se sente realizado no emprego que tem, e a resposta é sim, não é? E ele apercebe-se, e cabe a nós, num dia bom e num dia menos bom, não transparecer tanto essa noção, ou porque vem a honestidade ao de cima, que é sempre o melhor caminho, não é? Explicar, dar um pequeno contexto. A pessoa não tem que se expor na totalidade, às vezes um pequeno contexto, e a pessoa já está receptiva e já percebe que se calhar há efetivamente algo ali que preocupa aquele profissional, e perdoem-me a expressão, mas dá-lhe um desconto. Sim, não é? sim. Portanto, ganha outra dimensão, aquela cara um pouco mais fechada. E por outro lado, aquele que até está num dia bom,
que esperemos que sejam a maioria, valoriza o nosso esforço. Exatamente. Sim. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. E abre aqui espaço também, porque há uma faltar aqui agora a palavra, mas há uma coisa que o ser humano gosta muito, e isso está estudado no voluntariado, que é, nós gostamos de nos sentir úteis, gostamos de sentir que ajudamos alguém. E até se diz que as pessoas que fazem voluntariado o fazem por egoísmo, pela forma como se sentem. Enfim, podíamos agora discutir isso a tarde toda. Enfim, não, eu acho que não é, eu acho que é altruísmo, mas enfim. Mas é um bocado isto, eu sinto-me tão bem a ajudar o outro, que aquilo que eu vou procurando é multiplicar esta sensação, porque é tão boa. Por isso é que as pessoas, quando começam a fazer voluntariado, fazem-no. Há muita gente a replicar isto, fazem-no pelo resto da vida e contagiam outras pessoas. E porque é que vem comigo e vais gostar e é importante, porque nós gostamos mesmo de ajudar. Portanto, quando temos a oportunidade de fazer isso na nossa equipa, de dizer, hoje não estou num dia bom, eu vou precisar da vossa ajuda, as pessoas unem-se nesse sentido. E nós ainda nos surpreendemos, e surpreendemos com a bondade, porque ela não é natural, porque senão não ficávamos surpreendidos, não é? Infelizmente é uma surpresa para nós quando alguém, meu Deus, como é que é possível? É possível porque não é algo que... Eu por acaso faço voluntariado, ela está a dizer tudo. Não é? É um bocadinho isto. Que coincidência tão engraçada. E também faço voluntariado. Faço voluntariado e isso traz ao de cima a nossa vertente mais humana. Porque uma coisa é estarmos a fazer algo porque gostamos, sem fins lucrativos. E outra coisa é fazer algo semelhante, mas porque sabemos que vai haver uma moeda de troca. Não, resultado. E eu acho que todas as pessoas deviam de ter um bocadinho de conhecer os dois lados. E isso é possível dentro das empresas. Fala-se muito aqui há uns tempos andava-se a falar que como é que vamos fazer, as pessoas falavam como é que vou fazer para descobrir o meu propósito. O meu propósito é despedir-me e pôr uma mochila às costas e não sei para onde fazer um mundo fora. Mundo fora, tudo certo. Agora é possível também fazer isso dentro da empresa. O intraempreendedorismo é fundamental. Agora é preciso é que a liderança, não só a liderança, que eu acho que isto tem dois sentidos. A liderança permita isso, ou seja, o tal dia das perguntas. Estimular a curiosidade e permitir que as pessoas possam se sentir livres para dar opiniões, para dar soluções. Pode não ser execuível neste momento, mas pode não ser execuível de todo. Mas eu posso dar a minha opinião. Eu posso dar uma sugestão qualquer para alguma coisa, um problema, pode não ser um problema, alguma coisa que se faça diferente no escritório. E também, ou seja, a empresa poder fazer isto e a própria pessoa ser empreendedor dentro da sua equipa, chegar à sua chefia ou à sua liderança e dizer, olha, eu gostava de ir trabalhar para a área X. Não, ou seja, para nós descobrirmos aquilo que gostamos, e ainda aqui há bocadinho a exposição que a Raquel estava a fazer sobre eu faço aquilo que gosto, e é incrível ouvir, para quem está na área da formação, é mesmo um momento de felicidade ouvir alguém dizer eu gosto mesmo do que faço, amo o meu trabalho. Não me vejo a fazer outra coisa. Estas é mesmo pessoas verdade. existem, não é? Estas pessoas existem. E o mais engraçado é que nós podemos escolher isso. E há pessoas que não... Mas há pessoas que não acreditam. Não acreditam, estão bloqueadas e Total. acham não, eu nasci para ser subordinada e estar ali e há um horizonte tão vasto pela frente. Se a pessoa quiser. Se a pessoa Claro. quiser. E às vezes temos que passar por várias experiências, sem dúvida, mas pode haver ali um momento em que o clique se faça, mas é preciso acreditar. Se a pessoa quiser, e porque acho que a vontade aí é fundamental, a vontade de cada um de nós, do que é que nós queremos fazer, e esse propósito é possível descobrir o meu propósito neste momento, na minha empresa, fazer o que eu estou a fazer. Precisamos é de perceber que para isso há um conjunto de perguntas, mais do que as respostas que andamos todos à procura, há um conjunto de perguntas que precisamos começar a fazer. E por isso também se aprende. Como é que eu faço as perguntas certas para as respostas que eu quero receber? Isso muitas vezes é um dos grandes receios, não é? Essa é que é a questão. E podemos não saber responder, mas só o ato corajoso de colocar a pergunta e ficar confortável com o vazio de ainda não saber a resposta, autoconhecimento. É desconcertante. É desconcertante. Agora é preciso saber viver nesse silêncio, às tantas num vazio, e esperar que as perguntas venham, ou procurar ajuda.
E há pessoas que simplesmente não gostam de arriscar. E eu até compreendo. O que também é legítimo. É legítimo, não gostam de arriscar. Diferentes. Exatamente, é verdade. Temos pessoas que fizeram carreiras na mesma empresa a vida inteira e que foram profissionais de sucesso. Engraçado, e que ainda hoje são referências naquela empresa pelo profissional que foram e apenas trabalharam numa empresa a vida toda. Sim. E isso não os diminui em nada. É nada. Sabes que estou-me a rir porque num dos workshops que nós fazemos eu começava esse tema por dizer algo do género: erga-se uma estátua às pessoas que trabalharam 25 anos na mesma empresa a fazer exatamente a mesma coisa. Eu até dizia, a apertar o mesmo parafuso todos os dias. E dava esta referência, ou dava como referência ao meu marido. Pedro Miguel trabalhou 25 anos, eu achava e acho, já não está na mesma empresa, mas achava mesmo uau. E a forma como eu desconstruí isto era com alguma ironia, porque eu nunca estive 25 anos, nem 10 na mesma empresa, porque para o meu perfil e de muita gente, eu preciso de ir buscar mais coisas. Novas experiências. Agora, cá está, depois de dizer isto várias vezes e de ter tido aqui algum feedback, cheguei a esse lugar que é um lugar de empatia, que é, eu ironizava um bocadinho isso, mas está tudo certo, claro. Alguém querer fazer carreira, 25, 30, o que for, na mesma empresa a fazer a mesma coisa. Agora, há aqui uma diferença, que é a pessoa que faz a carreira na mesma empresa durante 10, 20 anos e é feliz, certo, claro. Está satisfeita com o que faz e é feliz, e a pessoa que está há 20, 25 anos infeliz. E todos os dias vem para casa queixar-se, que era o que acontecia. Certo. E às tantas passa a ser um pequeno calimero que vem para casa chatear o outro que está feliz no seu risco, que é andar de país em país e não dá. Portanto, e salientava isto. Temos muitas pessoas com esse perfil no país e no mundo, quer dizer, Portugal aqui não é diferente dos outros, mas não. Acho que temos muitos profissionais que são infelizes no seu local de trabalho, verbalizam que são infelizes no seu local de trabalho, reconhecem diariamente que são infelizes no seu local de trabalho, mas e depois vem aquela pergunta, não é? Mas então o que vais fazer em relação a isso? Não vou fazer nada. Até porque o meu dia só faz sentido se eu for infeliz no meu local de trabalho. Mas é um bocadinho, esse é o perfil do calimero. Claro. Que é o profundamente desgraçado e não sai daqui. Mas só sei viver assim. E ganhamos o dia a dizer, quando alguém diz assim, não sei como é que aguentas que a tua vida é tão desgraçada, alguém que me compreende. Exato. Siga para mais um dia. Só é o pior conselho que lhe podem dar, ou a pior postura que lhe podem dar, não é? Porque em momento algum também, às vezes a pessoa precisa ser um bocadinho abanada, não é? Tipo uma agitaçãozinha. De ver que há um bocadinho mais do que aquela pessoa está a conseguir ver naquele momento. É a visão empreendedora. E o empreender na nossa vida. Exato. Empreendedor não quer dizer que se vá criar uma empresa, ou seja o que for, pode ser um empreendedor porque efetivamente tomas as rédeas da tua vida, que é que tens. Isso mesmo. E segues caminho. Isso mesmo. Meninas, isto é um gosto, mas tenho ali um timer que vai avançadíssimo. Tenho uma Liliana que já nem tem coragem de olhar para mim. Por isso, agora em síntese, gostava só de vos pedir um clichê, mas que acho que é importante, que é, numa parte mais prática aqui do lado da Raquel e depois numa parte já mais de ferramentas e de conhecimento mais aprofundado da tua, Sofia, que conselho deixariam a alguém que efetivamente não se sente feliz no trabalho ou alguém que ambiciona um dia vir a ser feliz no seu trabalho? O que é que lhes dirias, Raquel? Eu diria que nunca é tarde de sonhar. E às vezes os sonhos estão a um passo de serem alcançados. E falta dar aquele passo, que é a tal questão da coragem. E eu digo-vos que se eu não tivesse dado esse passo, eu ainda estava a trabalhar no banco e não estaria aqui convosco, a ter esta conversa tão maravilhosa e tão agradável. Leiam sobre empreendedorismo, leiam sobre inteligência emocional, leiam sobre independência, não só financeira, mas independência pessoal, desenvolvimento interpessoal. Tudo isso vai motivar essa pessoa a querer dar um passo além daquele que é ficar o resto da vida a fazer a mesma coisa. Abre horizontes, não é? Haveria muitos mais conselhos a dar e eu... Muito bem, gostei muito. Passo agora a bola à Sofia. Sofia. Nem combinado, perfeito. Perfeito, é mesmo isso. É ter mais do ter coragem, que é fundamental. Se não estou satisfeito, o que é que eu posso fazer?
Acho que é esta vontade de começar a fazer perguntas a mim mesma. O que é que eu posso fazer? O que é que está ao meu alcance? O que é que eu tenho agora para fazer com o que eu tenho algo diferente? Porque às vezes, cá está o óbvio, esquecemos do óbvio de que, ou começamos a ignorar, portanto não esquecer de ignorar, que é, estamos aqui uma vez e para viver em pleno. Não é mais ou menos, não é assim, é em pleno. Então em pleno o que é que eu posso fazer com o que eu tenho? Não é com o que eu não tenho, não é com o que a Raquel tem ou o que tem. Com o que eu tenho, nas minhas circunstâncias, o que é que eu posso fazer? Posso ler. Pessoas na era da internet, do chat GPT, quer dizer, imenso, vão lá fazer perguntas. O que é que eu posso procurar de formações? A formação é caro. Não é, pessoas. Mas há formações gratuitas, formações de Harvard, estão na internet, quer dizer, só para falar assim de Harvard, só assim, aquele registro. Procurem pessoas que fizeram um caminho que vocês gostavam de fazer. Esta pessoa que perguntou à Raquel, como é que tu fazes? Como é que chegaste a estes resultados? Perguntem. O pior que pode acontecer é a pessoa dizer assim, não te vou dizer, descobre por ti mesmo. A pessoa fica como estava. O que é que acontece? Nada. Não podemos. E o mais bonito disso tudo é que não somos egoístas. E ela percebeu rapidamente que podia chegar tão longe quanto, porque dentro da IAD todos podemos chegar no topo. O céu é o limite, e isso é muito bonito. Por isso é que a partilha também, e desculpa, já estamos aqui no fim, mas a partilha é um dos conceitos-chave da IAD que nos define, e então eu não poderia estar a representar esta marca se não fosse assim. Eu nunca poderia lhe ter dado uma resposta diferente daquela que dei, exatamente porque eu vivo esses valores todos os dias. Para mim, eu por mim já nem me despedia de ninguém, ficava assim, levantava-me e nos íamos embora. Impecável. Foi um gosto. Foi um gosto ter-vos aqui. Obrigada. Acho que aprendemos muito hoje. Aprendemos que depende de ambas as partes esta felicidade no trabalho. Depende da empresa onde se trabalha, depende do colaborador, depende das equipas que temos, mas acima de tudo dependerá sempre de cada um. Nem que seja na decisão de mudar de empresa. Portanto, essa felicidade no trabalho dependerá sempre de cada um. Obviamente que existem pequenos passos que podem ser dados, melhorias que podem existir, o reconhecimento por parte da empresa, um mecanismo de follow-up, um mecanismo de elogio, que obviamente vai mantendo a pessoa de uma forma saudável, ligada à empresa e aos valores da empresa, mas esta é a vida que temos, como vocês estavam a dizer, e concordo, e teremos que a viver da forma melhor possível, nas condições que temos e com as características que temos, porque cada um também tem as suas. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Foi um gosto enorme ter-vos aqui, Raquel e Sofia. Sai daqui com o coração cheio, a transbordar. Sem os estresse, que maravilha. Da nossa parte, despedimos-nos e esperamos por vocês num próximo episódio do Let's Get Real Estate, e como dizia Raul Solnado, não se esqueçam de ser felizes. Foi um gosto. Obrigada.